Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez, queria dizer que estamos morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vocês do sexto ano, aquele abraço para todo mundo que está acompanhando, todos os pais. Que o Senhor esteja conosco, né? Todos esses dias. E que a gente volte logo para as aulas normais, para as aulas presenciais. Estamos morrendo de saudade de vocês. Bem, nossa aula de hoje vai falar sobre simetria. Vou deixar aí no e-class todas as informações, a parte do livro que fala sobre isso, a atividade que a gente vai passar do próprio livro de vocês. E a gente vai ser bem objetivo com esse vídeo, tá? Bem rápido. Então, primeiro a gente vai falar o que é simetria, quais são as formas de simetria que existem. Beleza, nós temos a simetria em relação a uma reta, certo? Reta a gente falou que é um axioma, né? Ou seja, é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas não existe uma definição. Então, a gente sabe o que é uma reta, mas não tem como dizer exatamente. Alguns matemáticos, eles conseguem definir a reta como uma sequência infinita de pontos, certo? Mesmo assim, essa não é uma definição científica. Portanto, nós consideramos a reta um axioma. Aquilo na matemática que você sabe o que é, mas não tem uma definição específica. A gente já simplesmente considera a reta uma reta e pronto. Existe também eixos de simetria e também a bissetriz de um ângulo. A ideia da aula é você saber distinguir essas três coisas, você saber definir o que é uma simetria em relação a uma reta, o que são eixos de simetria e o que é a bissetriz de um ângulo. Você conseguindo absorver isso nessa aula, já está cumprido o nosso objetivo. Vamos aqui para o próximo slide. Primeiro nós vamos ver a simetria em relação a uma reta. A gente observa o seguinte, ó, nós temos dois triângulos, um com esse ângulo aqui para cima, o outro com esse ângulo para baixo. E a gente observa que existe uma reta entre eles dois, certo? Isso aqui é um exemplo classicíssimo de simetria por reta. Vamos ler aqui rapidão. Duas figuras são simétricas, uma a outra em relação a uma reta, se, dobrando-se essa reta, as duas ficam sobrepostas. Ou seja, se eu pegasse aqui, isso aqui fosse uma folha de papel, e dobrasse essa reta, essa figura ia ficar exatamente uma em cima da outra, exatamente, colado, ângulo com ângulo, uma por uma, certo? Elas iam se juntar dessa forma, certo? Elas iam colar. Se isso acontece em todos os pontos, nós podemos dizer que existe, nesse caso, uma simetria em relação a uma reta, tá? Então, essas figuras são simétricas em relação a essa reta. Isso aqui pode acontecer não só com triângulo, mas qualquer tipo de figura geométrica. Toda vez que eu passo uma reta, o lado de cima fica igual ao lado de baixo, o lado da direita fica igual ao lado da esquerda, nós podemos dizer que essa figura ela é simétrica em relação àquela determinada reta. Existem também os eixos de simetria. Disse que uma figura é simétrica quando existe pelo menos uma reta que a divide em duas partes que se podem sobrepor por dobragem. Essa reta se chama eixo de simetria. Então, a gente acabou de falar que uma figura ela é simétrica em relação à reta quando eu passo uma reta e a parte de um lado da reta fica igual ao outro lado da reta. A gente já viu agora há pouco, certo? O nome dessa reta é eixo de simetria, tá? Então, o número de retas vai ser o número de eixos de simetria. Observe essa bandeira bem aqui, ó. Se a gente passar uma reta aqui, está destacada em amarelo, quando eu dobrar essa figura, fica o lado de cima exatamente igual ao número de baixo, certo? A gente chama de reflexão isso aqui. Então, quando eu dobrar, fica exatamente igual. Ela possui uma linha de simetria, um eixo de simetria. Por que eu não posso cortar ela bem aqui no lado e dobrar? Porque esse lado aqui, essa reta azul, não tem desse outro lado. Então, se eu dobrar, não vai ficar igual. É basicamente isso. Se não vai ficar igual, eu só tenho realmente uma reta de simetria aqui, um eixo de simetria. Esse outro caso aqui, nós temos três, tá? Três eixos de simetria. Nós temos um triângulo, eu posso cortar ele assim, os dois lados ficam iguais. Posso cortar ele assim, os dois lados ficam iguais. Posso cortar ele assim, os dois lados ficam iguais. Ou seja, se uma figura tiver várias formas de ser cortadas, desde que os lados fiquem iguais, nós podemos dizer que o número de retas que eu posso fazer é justamente o número de eixos de simetria. Deixa eu ver se eu entendi. Então, professor, toda vez que eu dobro uma imagem no meio, se as duas imagens ficam iguais, elas têm simetria. Certo. Simétrica é quando eu passo uma reta e um lado fica igual ao outro. Basicamente é assim, de uma forma mais superficial. Certo?
E aí o número de retas que eu consigo traçar, desde que um lado fique igual ao outro, é o mesmo número de simetrias. Então, cada reta dessa aqui, de eixo, né? Cada reta dessa aqui eu chamo de eixo de simetria. Por exemplo, se tivesse lá na atividade, quantos eixos de simetria tem na figura 1? Apenas um eixo de simetria, porque eu só consegui traçar uma reta que transformasse a parte de cima e a parte de baixo igual. Quantos eixos de simetria existem nessas figuras aqui? Nessa figura verde, nesse triângulo? Existem 3 eixos de simetria. Por quê? Porque eu consigo traçar 3 retas que fazem com que um lado fique exatamente igual ao outro. Beleza? Próximo slide. E aí nós temos a bissetriz, gente. É o seguinte, a bissetriz de um ângulo. Observa bem aqui, eu tenho o ponto E, V e G. Eu chamo essa reta aqui de cima de EV, né? Ou de VE, não faz diferença a ordem aí. Eu tenho também essa outra reta, VG. Só que eu tracei uma reta bem no meio aqui, ó. Essa reta que eu vou chamar de VF. Né? Então, nós temos um ângulo aqui, ó, nessa parte amarela, nós temos um ângulo que eu vou chamar de EVG, certo? EVG, esse ângulo inteiro aqui. Só que aí eu tracei de verde aqui, ó, uma reta que divide o ângulo exatamente no meio, certo? Então, se o ângulo é 60 graus, ficou 30 para cada lado. Se o ângulo é 90 graus, ficou 45 para cada lado. Se o ângulo é 50 graus, ficou 25 para cada lado. Isso aqui só funciona se o ângulo for cortado justamente no meio. Então, quando eu corto um ângulo no meio a partir de uma reta, eu posso chamar essa reta ou essa semirreta de bissetriz do ângulo. Bissetriz do ângulo é o quê? É quando eu passo um eixo de simetria em um ângulo. Observa que até então a gente estava vendo o eixo de simetria apenas em figuras. Nesse caso, em ângulos, isso vai ajudar muito a gente na parte de geometria e de trigonometria em breve. Tá? Então, lembre o seguinte, toda vez que eu passo uma reta que divide o ângulo em duas partes exatamente iguais, ou seja, quando eu faço uma reta de simetria entre os ângulos, eu chamo essa reta de bissetriz do ângulo, tá? Não esqueçam. E esse aqui seria só um exercício, gente, para vocês, a gente tentar alinhar e descobrir quais são as retas de simetria. Por exemplo, essa figura aqui, que é uma flor roxa aqui, a gente observa o seguinte, que por mais que ela tenha aqui 3, 4, 5, 6, 7 folhas e tem um círculo, a gente observa que essas folhas, essa parte da flor aqui, essas pétalas, não são iguais. Se elas não são iguais, não adianta eu passar um traço de simetria aqui, porque quando eu dobrar, não vai ficar igual, porque essa pétala é diferente dessa, a curvatura é diferente. Então, não existe, não tem, tá? Não tem nenhuma simetria nessa figura. Vou até borrar ela toda aqui, porque não tem. Eu não vou conseguir passar uma reta que quando eu dobro fique exatamente igual. Por que não? Porque essas pétalas são tortas, são avulsas, são diferentes. Tá? Agora, nessa imagem aqui, a gente consegue ver simetria. Eu posso, por exemplo, traçar uma reta aqui no meio. Quando eu dobrar, elas vão ficar iguais. Eu posso também traçar uma reta aqui, né? Quando eu dobrar, também vai ficar igual. Nessa primeira figura ali, do carinha feliz, o que a gente pode perceber? Que é um círculo. Se fosse um círculo sozinho, todo amarelo, ia ter infinitas, né? Infinitas linhas de simetria. Mas nesse caso, eu preciso que um olho fique do mesmo lado do outro, fique simétrico ao outro, que o nariz fique simétrico, que a boca fique simétrica. Então eu não posso, por exemplo, botar uma linha aqui, porque quando eu dobrar, a boca vai ficar em cima do olho, então não está igual, não é simétrico. Só é simétrico se ficar exatamente igual. Portanto, eu posso passar uma linha aqui, ó. E quando eu dobrar, esse olho vai bater com esse olho, essa boca vai bater com essa boca e o nariz vai ser cortado no meio. Portanto, a gente percebe nesse caso aqui que existe apenas uma linha de simetria. Aqui duas, aqui nenhuma. Essa aqui existem várias, né, gente? Então, essa aqui existem várias. Eu posso fazer inúmeras aqui, ó. Vai ser exatamente o número de ângulos que tem aqui. Dá para fazer várias. E essa aqui, gente, a gente pode ter, inclusive, algumas em diagonal, ó. Parece com a bandeira do Japão, só que com outras cores. Certo? Então, a gente pode fazer aqui. Vou passar um exercício para vocês aí, no livro de vocês, tá? Do sexto ano, para que a gente consiga traçar no próprio livro de vocês alguma dessas retas. Depois eu quero ver essas respostas e verificar se vocês conseguiram compreender. Um grande abraço para todo mundo. Nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau.